Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar sobre serviços públicos, um tema bastante clássico do direito administrativo, mas frequentemente objeto de dúvidas e de uma série de discussões. Nessa aula, nós vamos tratar da definição desse conceito de serviço público e também vamos falar de algumas características essenciais desse conceito. O que é importante nós termos em mente é que a Constituição da República, ou Constituição Federal, não oferece uma definição abstrata e geral do conceito de serviço público e nem aponta com clareza quais são os limites desse conceito. Nós sabemos que muitos serviços públicos têm o seu fundamento no texto constitucional, mas o fato é que a Constituição não traz uma definição precisa do que é serviço público de maneira geral, tá bom? A Constituição apenas atribui genericamente uma série de atividades ao Estado. E o legislador, posteriormente, com base em leis setoriais ou leis específicas, interpreta a Constituição e diz o que considera ser ou não um serviço público, ainda que aquela atividade não tenha sido rotulada expressamente como tal pela Constituição. Existem algumas situações em que o próprio legislador não chega a dar essa definição e o assunto é levado, então, aos tribunais que acabam se manifestando a respeito da natureza de serviço público de uma determinada atividade. Por exemplo, há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal, em razão de inúmeras empresas que têm desempenhado entrega de mercadorias, foi chamado a opinar sobre o que é o serviço postal. Não é? O serviço postal foi entendido como um serviço público, mas o Supremo ali teve que diferenciar o serviço postal de outros tipos de serviço de entrega. Tá bom? Então, essa definição do que é serviço público na prática não vem tão clara com a Constituição. Na Constituição não existe essa definição geral. O legislador, em algumas vezes, dá essa definição de qual atividade é serviço público, mas também existem hipóteses nas quais a jurisprudência constrói o conteúdo do serviço público. Ou a doutrina trata do assunto de modo a esclarecer o que é um serviço público específico. Vejam, no âmbito infraconstitucional, como eu disse, nós temos que separar dois conjuntos de leis. Nós temos várias leis setoriais, leis que tratam, por exemplo, dos serviços de energia, dos serviços de transporte terrestre, que tratam dos serviços de educação, dos serviços de saúde e assim por diante. Mas nós não tínhamos até pouco tempo no Brasil uma lei que oferecesse uma definição geral do conceito de serviço público. Então, a Constituição não traz essa definição geral e nós não tínhamos uma lei que trouxesse essa definição geral. No entanto, em 2017 foi editada a Lei 3.460, também conhecida como Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, ou Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, e no seu artigo 2º, inciso 2º, essa lei define serviço público como atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgãos ou entidades da administração pública. Então vejam que o artigo 2º, inciso 2º, trouxe uma definição geral desse conceito, não é, para o ordenamento jurídico brasileiro, e é uma definição que é bastante alargada, que é bastante ampla e inclui não só os serviços sociais, os serviços econômicos, mas também serviços administrativos. Eu coloquei um SIC aí na definição legal, porque ela traz a ideia de serviço público como uma atividade exercida por órgãos ou entidades. Então, eu coloquei um SIC logo após o exercida, porque, na verdade, o correto seria dizer que essa atividade é titularizada. Há uma diferença entre titularizar a atividade e exercer a atividade. O serviço público é sempre titularizado pelo Estado, ainda que não seja exercido pelo Estado, ainda que não seja desempenhado pelo Estado. Tá bom? Do ponto de vista doutrinário, eu gosto sempre de usar uma definição mais precisa desse conceito de serviço público.
Então, no meu manual de direito administrativo, no segundo volume, eu trato o serviço público como uma atividade de natureza prestativa, atribuída ao Estado por uma opção do legislador, sob monopólio ou não, que é executada de maneira direta ou indireta pela administração pública e que desempenha uma função de satisfazer as necessidades básicas da população, submetendo-se, portanto, a um regime fortemente marcado pelo direito público, em contraste com as meras atividades econômicas. Essa é uma definição bastante ampla que eu descrevo do ponto de vista doutrinário, e eu gostaria de comentar algumas características dessa definição central. Vejam, o primeiro aspecto que nós devemos observar é o de que o serviço público constitui uma atividade estatal. Essa atividade estatal pode ser uma atividade terciária de comércio, pode ser uma atividade secundária de indústria, ou pode até mesmo ser uma atividade primária, uma atividade de produção de alimentos, uma atividade de agricultura. Então, tomem cuidado, porque essa palavra serviço, que aqui indica uma atividade estatal, não é necessariamente uma atividade comercial, uma atividade terciária, como dizem lá os economistas. Dentro desse conceito de serviços públicos, nós podemos incluir coisas muito diferentes, atividades muito diferentes, como a geração de energia, a iluminação pública, o tratamento de esgoto, os serviços de educação pública, de transporte coletivo urbano, de saúde pública, de cultura pública e entre outros vários exemplos que eu poderia dar aqui. Tá bom? Em sentido amplíssimo, nós podemos também incluir atividades acessórias no conceito de serviço público, ou seja, atividades internas da administração, como a gestão de arquivo, a gestão de dados, a gestão de pessoal, de bens e assim por diante. Uma segunda característica importante, além da primeira, pela qual o serviço público é sempre uma atividade estatal, é a de que o serviço público tem um caráter prestativo. No serviço público, o Estado gera uma comodidade às pessoas. Essa comodidade é diretamente gerada às pessoas. Então, é muito diferente o serviço público das atividades restritivas da administração. O serviço público não se confunde com a polícia administrativa, com a intervenção na economia. Por quê? Porque essas atividades de polícia, de restrição à propriedade, de intervenção à economia, são atividades que limitam direitos fundamentais. E o serviço público tem como finalidade maior gerar uma comodidade fruível diretamente pelo cidadão e não limitar os seus direitos fundamentais. Uma terceira característica importante é que a atividade estatal denominada ou rotulada como serviço público é geralmente uma atividade importante para satisfazer necessidades básicas da população. O serviço público é geralmente uma atividade relevante para garantir a dignidade da pessoa, tá bom? Então, no serviço público, vejam que o Estado gera comodidade, gera lá um serviço ou um bem para resolver uma necessidade da população e, nesse aspecto, o serviço público se diferencia da atividade do fomento. Por quê? No fomento estatal, o Estado não gera a comodidade diretamente para o cidadão. O Estado estimula a sociedade a gerar essas comodidades. Então, vamos pensar em pesquisa. O Estado pode instituir, não é, entidades que cuidem de pesquisa e nessas entidades, com agentes públicos, pode ser produzida pesquisa pública. Aí nós teríamos serviço público. No entanto, o Estado pode decidir estimular entidades privadas de pesquisa a produzir ciência. Então, vejam, no primeiro caso, o próprio Estado cria uma entidade que cuida da prestação, que cuida da geração daquela comodidade. No segundo caso, o Estado estimula um particular a produzir pesquisa, então dando bolsas de estudos, fornecendo auxílios financeiros àquela instituição privada. Então, nessa segunda situação, o Estado está realizando fomento. Quarta característica,
O serviço público, como uma atividade em regra de interesse da coletividade, se sujeita a um regime de direito administrativo. É lógico que não existe um regime único de direito administrativo. O regime jurídico administrativo tem uma série de nuances de acordo com cada setor. O regime de telecomunicações é um, aliás, mesmo dentro de telecomunicações nós temos vários regimes distintos, não é? O regime nos transportes é outro, o regime em energia é também um terceiro regime. Então vejam que quando eu digo aqui que os serviços públicos se referem, ou melhor, se submetem a um regime de direito administrativo, o que eu estou querendo dizer é que, de maneira geral, a atividade é inserida num conjunto de regras de direito público que são marcadas pela presença de vários poderes, de várias prerrogativas, de um lado, e de outro lado, de várias limitações ou sujeições. Então, o serviço público é uma atividade inserida no regime jurídico administrativo, que, por sua vez, é marcado por prerrogativas e sujeições que não aparecem lá no exercício das atividades econômicas em geral, tá bom? Os serviços públicos, apesar dessas nuances de cada setor, ele deve ser prestado de maneira adequada. O serviço público deve ser prestado de maneira adequada por mandamentos constitucionais. E a partir desse conceito de serviço adequado que nós extraímos os princípios dos serviços públicos que formam esse regime administrativo. O princípio da continuidade, o princípio da modicidade, o princípio da universalidade e assim por diante. Em quinto lugar, o serviço público ele resulta sempre de uma escolha do legislador que varia no tempo e no espaço. Essa observação é extremamente relevante porque ela nos mostra que uma certa atividade, por exemplo, prestação de serviços de saúde, pode ser considerada serviço público hoje no Brasil, mas não necessariamente será serviço público no futuro. Essa mesma atividade de saúde pode ser considerada serviço público no Brasil, mas não necessariamente é serviço público, por exemplo, num país estrangeiro, nos Estados Unidos ou na Ásia, não é? Em algum país asiático, tá certo? O que eu quero dizer, portanto, é que o legislador decide quais atividades serão rotuladas como serviço público e serão, portanto, jogadas num regime jurídico de direito administrativo, num regime publicístico. Não há, porém, uma atividade que, pela sua essência, seja naturalmente um serviço público a despeito do Estado, a despeito do momento histórico que nós levemos em conta. O serviço público é sempre uma opção política. É preciso que o legislador rotule uma determinada atividade como serviço público para que ela entre nesse regime próprio e passe a se submeter àqueles vários princípios que eu mencionei, como o princípio da continuidade, o princípio da modicidade, entre outros. Então é isso. Nas próximas aulas vamos continuar com essas características, falar um pouco de prestação e também falar desse regime jurídico em mais detalhes. Até lá!